Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about getting dressed up when you're preparing to go for work or something else. And then you have to talk about those words to get ready. I know. This is a topic that you don't have the opportunity to talk about like every day, right? But if you join our conversation club, you probably get the chance to talk about this and many other topics because every week we get together at least twice a week, the whole group, to talk about the topics that we cover here in the episodes. If you would like to join us and know a little bit more about how you can join and how you can take advantage of the current offer that we have with 3 months with a very deep discount, go to portuguesewitheli.com/CAH. Again, portuguesewitheli.com/CAH. And now, let's get started with today's episode 253. Foi uma mudança bem brusca, né, para o português. Episódio 253, vestindo-se e preparando-se para o trabalho. O jeito que uma pessoa se veste diz muita coisa sobre ela. Por vezes, dá para identificar num piscar de olhos o trabalho da pessoa em um cruzamento na Avenida Paulista. Claro que aqui não vamos incluir os uniformes, como policiais e bombeiros militares. Eles têm um arcabouço de regras à parte. Meu amigo Alex mesmo é tira. Na corporação, ele tem de estar impecável. Farda passadinha, cabelo raspadinho, tudo muito direitinho. Mas ele não pode sequer pensar em botar o pé fora já uniformizado. Precisa se uniformizar ao chegar em sua lotação. Vamos falar de quem anda à paisana. Gente como meus amigos Pedro, Júlia e Aderbal. O Pedro só anda todo engomadinho. Só de bater o olho no Pedro, já se infere que seja advogado. Um rapagão de terno e gravata, sapato social e perfume de marca. Para compor o visual, ele mesmo sempre anda de barba parada, rente. Uma barba assim lhe confere um ar mais adulto. Ele faz isso porque parece um pirralho e, no geral, as pessoas não levam ele muito a sério se ele estiver deselegante. O Pedro começa a se aprontar no mesmo dia do trabalho, o que não é o caso da Júlia. Júlia, louvada seja, começa a se arrumar na noite anterior. Dia desses visitei ela para conversar e tive de acompanhar a rotina de se produzir. Já perguntei a ela por que ela não adota um visual mais clean. Assim, não ia demorar tanto tempo para se ajeitar. Era só jogar uma água na cara e pronto. Mas não a Júlia. Ela diz que no dia que ela estiver andando mal vestida, pode mandar internar. Ela começa a se arrumar na noite anterior, porque escolher roupa que combine dá trabalho. Além da roupa propriamente dita, a aparência entra em cena, sendo preciso um cuidado maior com o cabelo, talvez até um penteado. A maquiagem arremata a apresentação. Base, blush, sombra, delineador, rímel e batom fazem parte do kit básico. Não é que ela vá se maquiar na noite anterior, mas ela organiza todos os itens de maquiagem como se fosse munição para uma metralhadora. Aí é só acordar e mandar ver. Já o Aderbal, ele vive de boa na lagoa.
Como trabalha em casa, Aderbal pode ser mais relapso, melhor dizendo, mais relaxado. O que ele faz de manhã é enfiar qualquer trapo velho, lavar o rosto e se sentar na frente do computador. Fiquei sabendo que até sem calção o Aderbal já trabalhou. No nosso episódio de hoje, o narrador começa um pouco filosófico. Ele diz que é possível descobrir o trabalho de uma pessoa num piscar de olhos, apenas vendo essa pessoa. E quando alguma coisa acontece num piscar de olhos, isso significa que isso acontece muito rápido. Quando você pisca os olhos, você fecha e abre os olhos novamente. E isso é muito rápido. Por exemplo, a Maria se atrasou para o trabalho, mas ela se vestiu num piscar de olhos. E o atraso não foi tão grande. Então ela se atrasou, né? Ela se acordou tarde, mas se arrumou num piscar de olhos. Esse sou eu me arrumo num piscar de olhos também. E o narrador disse que não vai incluir os uniformes, né? Como o de pessoas como policiais e bombeiros. O uniforme é a roupa padrão, é a roupa estandarte, usada por membros de uma organização. As escolas têm uniformes, algumas empresas também têm uniformes. E quando você olha para o uniforme, você sabe qual é a empresa ou instituição daquele uniforme. O uniforme de um policial é muito fácil de identificar. Mas o narrador não está falando de uniformes, especialmente porque os uniformes têm um arcabouço muito diferente, ou um arcabouço de regras diferente. Mas aqui o narrador usou algumas palavras interessantes para a gente. A primeira delas é arcabouço. Um arcabouço é um tipo de estrutura, isso é bem abstrato, tá? É um grupo de regras que formam a base da estrutura de algo. Isso é uma palavra mais técnica, é uma palavra usada nos meios acadêmicos, mas no dia a dia a gente não usa não. Por exemplo, imagine que aqui nós temos uma nova lei que vai mudar o sistema de educação. Essa lei apresenta a estrutura básica para essa mudança do sistema de educação. Então, essa estrutura básica é o arcabouço. É o arcabouço com os princípios e as regras para o novo sistema educacional. É uma palavra que vale muito dinheiro. Então, se você usa essa palavra, você vai ver, ela é muito chique, mas não é todo brasileiro que conhece. Ah, e o narrador disse que era um conjunto de regras, ou melhor, um arcabouço de regras à parte. E quando uma coisa está ou é à parte, essa coisa é separada. Por exemplo, nós vamos fazer esse trabalho com a reforma da casa. A pintura fica à parte. A gente vai reformar a estrutura, mudar as paredes, mas a pintura é feita à parte. Ou seja, ela é feita depois de toda a reforma, não durante a reforma da casa. Daí o narrador fala que tem um amigo que se chama Alex, e o Alex é policial. Mas a palavra que o narrador utilizou não foi policial. Ele disse que o Alex é um tira. Um tira é a mesma coisa que um policial. É uma palavra um pouco antiga,
Hoje em dia, as pessoas têm vários nomes para policial e tira é uma palavra mais antiga, não muito utilizada. Tem alguns filmes antigos, inclusive, que usam essa palavra, como um tira da pesada. Faz muito tempo que eu assisti a esse filme. Mas os policiais aqui no Brasil, não sei no seu país, mas eles têm que estar impecáveis. A farda tem que estar passada, o cabelo tem que estar raspado e os policiais têm que se vestir quando chegam ao trabalho. Eles não podem botar o pé fora de casa aliás, já uniformizados. Não, não. E aqui nós temos algumas observações culturais e de vocabulário também. A primeira palavra que o narrador utilizou, que é interessante, é impecável. Quando uma coisa está impecável, ou ela é impecável, ela está perfeita, não tem nenhum defeito. Então, se você tem uma aparência impecável, isso significa que o seu cabelo está bem feito, as suas roupas são limpas e elegantes. Uma criança, por exemplo, pode ter o comportamento impecável. É uma criança educada, que vai dar bom dia para as visitas, que vai ser bem comportada. Eu lembro disso porque meus pais diziam que queriam que o meu comportamento fosse impecável quando a gente saía. Nem sempre era, né? E impecável, você pode ver aí que tem a origem na palavra pecar ou pecado. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais informações sobre isso. O narrador disse que a farda tinha que estar passadinha e o cabelo tem que estar raspadinho. A farda é a mesma coisa que o uniforme. Então, se você tem uma farda do trabalho, você tem o uniforme do trabalho. E se você está usando uma farda, você está fardado ou uniformizado, ou fardada, ou uniformizada. Inclusive, entre a preferência amorosa de algumas pessoas, estão pessoas fardadas, né? Então, a gente diz assim, nossa, essa pessoa fardada fica tão bonita. Não sei por quê, qual é o negócio com pessoas fardadas, mas tem muita gente que é assim. Daí, a farda tem que estar passadinha. Quando a gente usa uma roupa passada, isso significa que a roupa está lisa, ela está muito retinha. Ela não tem nenhuma ruga, ela não tem nenhum vinco. Aí essa palavra está lá no guia, tá? Vinco. Ela não tem nenhum tipo de coisa feia na aparência. Normalmente nós passamos as roupas com um ferro de passar. Eu pessoalmente não passo roupas. Eu só uso camisas de gola polo, então não é tão necessário. Mas quando a gente vai para uma situação mais formal, um casamento, uma reunião, é bom ter a roupa bem passada. E quando a gente usa o diminutivo passadinha, não é que ela seja pequena, não. É que ela está muito bem passada. Então, ela está passadinha. A gente também vê isso quando o cabelo tem que estar raspadinho. Um cabelo raspado é um cabelo muito curto, muito baixo, perto da pele. Às vezes, até sem cabelo. Normalmente, a gente raspa o cabelo, ou seja, a gente usa uma máquina, alguma coisa para raspar. Se você não tem cabelo, mas é porque o cabelo caiu, então você é careca. Agora, se você tem cabelo, né, tipo, não tem cabelo, tipo, porque você retirou o seu cabelo com uma máquina, então você tem a cabeça raspada. E mais uma vez, o diminutivo aqui, raspadinha, a cabeça raspadinha, é para dizer que a cabeça tem que estar muito bem raspada, ou o cabelo tem que estar muito bem raspado.
O narrador também falou que o amigo dele não pode botar o pé fora uniformizado. E botar o pé fora é uma maneira informal de dizer sair de casa. Não quer dizer que você vai sair para algum lugar, apenas que você vai sair. Por exemplo, durante a pandemia, eu não botava o pé fora. Ficava dentro de casa o tempo todo. Isso não era bom, mas eu não queria sair. Ou seja, eu não queria botar o pé fora. Infelizmente foi verdade. Bom, o narrador então começa a falar que ele diz: não, eu não estou falando de profissionais como os militares. Não, não. Eu estou falando das pessoas que andam à paisana. E essa é uma expressão muito, como eu posso dizer, muito comum. E uma pessoa que anda à paisana é uma pessoa que está vestida com roupas de civil. São roupas normais. Normalmente, a gente fala de que um policial está andando à paisana. Isso significa que esse policial está usando roupas comuns. Ele não está usando o uniforme. É muito comum você ver nas notícias que um assalto foi evitado por um policial à paisana. Um bandido chegou em algum lugar e gritou: "Isso é um assalto!" Mas ele não sabia que tinha um policial à paisana naquele local. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas expressões adicionais, algumas notas sobre essa palavra à paisana. Aliás, sobre essa estrutura. O narrador começa a falar de 3 amigos dele: o Pedro, a Júlia e o Aderbal. Ele começa a falar, claro, sobre o Pedro, porque o Pedro só anda todo engomadinho. E hoje em dia, se você diz que uma pessoa está toda engomadinha, ela está muito bem arrumada. A roupa dela é muito bem passada, muito lisinha, né? Ela tem muito cuidado e ela é muito formal, na roupa dela. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu não gosto de conversar com a Paula. No trabalho, ela sempre está toda engomadinha. E quando a gente compara a Paula comigo, parece que eu moro na rua. A Paula sempre toda engomadinha e eu sempre todo desarrumado. Ou seja, a roupa dela é sempre muito bonita, muito bem feita, e a minha não é tão boa assim. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa expressão, engomado, e do verbo engomar. E o narrador diz aqui que basta olhar para o Pedro e uma pessoa pode inferir, ou já se infere, que o Pedro seja advogado. Temos aqui um verbo muito interessante, que é inferir. Quando a gente infere alguma coisa, isso significa que a gente chega a uma conclusão com base nas evidências. A gente olha para as evidências e diz: a partir dessas evidências, eu concluo que esse é o caso. Então, é uma inferência. Essa é uma palavra um pouco mais formal. No dia a dia, as pessoas não usam muito ela, mas numa situação mais formal, ou uma pessoa que tenha mais vocabulário, ela vai entender perfeitamente o uso dessa palavra. Um exemplo que eu posso dar para você é o seguinte: quando visitei o meu avô, vi que na casa dele tinha muitos dicionários. Fazia muito tempo que eu não via meu avô. Então, quando vi os dicionários, inferi que ele estava estudando idiomas estrangeiros. E ele estava mesmo. Ou seja, pelos dicionários eu inferi que ele estava estudando idiomas estrangeiros.
Tá, então só de olhar para o Pedro era possível inferir que ele era advogado, né? E aqui você está vendo que eu estou usando inferir às vezes com o subjuntivo e sem o subjuntivo. Eu tenho uma nota lá no guia de aprendizagem sobre isso. Mas como é que se inferia isso? Bom, o Pedro costumava usar terno e gravata, sapato social e perfume de marca. Além disso, a barba do Pedro estava sempre aparada, rente. Aqui nós temos algumas palavras interessantes. Primeiro, o sapato social. Esse é um tipo de roupa, né, um sapato social, um calçado, aliás. Normalmente ele é feito de couro e ele é mais formal. É diferente de um tênis. Um tênis é mais informal, é para você andar e correr. Um sapato social é para você exibir, porque ele é mais chique. O narrador também disse que a barba do Pedro fica bem aparada, rente. E para quem tem barba, né, a barba cresce, cresce, cresce e ela fica toda desarrumada. Ou ela fica toda desgrenhada. E essa palavra vai estar lá no guia, tá? Desgrenhada. Para a barba ficar com uma aparência limpa, organizada, você corta, mas não corta toda. Você apara a barba, então ela fica bem aparada. Essa é uma palavra que a gente também usa para cortar o cabelo. Se você não quer cortar muito, mas quer cortar um pouquinho, você pode aparar o seu cabelo. Normalmente, as pessoas que têm cabelo longo, elas aparam as pontas do cabelo. Ou seja, elas cortam apenas a ponta do cabelo para deixar mais curto. Ou com aparência melhor. Rente é outra palavra e essa é muito boa, tem vários usos. Rente significa próximo, quase tocando. Se a barba está rente, significa que ela está muito curta. Geralmente nos rostos você vê que só tem uma mancha azul, ou azulada por causa da barba, né? Mas isso também pode ser usado em outras situações. Por exemplo, quando você caminhar nesta rua, você precisa andar rente às paredes, porque a calçada é muito pequena e às vezes os carros sobem na calçada. Então, você não pode andar no meio da calçada. Não, não. Ande rente à parede, aos muros das casas. E eu digo isso porque aqui em Salvador tem algumas ruas muito estreitas. Então você não pode andar no meio da rua. Você tem que andar rente às paredes das casas. Lá no guia de aprendizagem eu tenho exemplos adicionais do uso dessa palavra. O Pedro anda assim porque uma barba é importante para ele. Ela confere um ar mais adulto, porque normalmente o Pedro parece um pirralho. E se ele parece um pirralho, ele parece deselegante. E as pessoas não levam a sério um advogado deselegante. E aqui nós temos algumas expressões. Se você usa uma roupa e essa roupa confere um ar sério, isso significa que essa roupa dá uma impressão, dá uma aparência séria. Ela parece mais séria para as outras pessoas. Se eu coloco uma decoração na minha sala, e essa decoração confere um ar mais leve à minha sala, isso significa que a impressão é que minha sala agora é mais agradável, mais leve, mais tranquila. Lá no guia eu tenho algumas informações adicionais sobre conferir um ar a alguma coisa ou a alguém. O pirralho é uma criança pequena, ou geralmente um adulto, que não é muito maduro. É um termo geralmente negativo, hein? Então você não vai dizer eu tenho 3 pirralhas em casa de uma maneira positiva. E geralmente um pirralho é mal comportado. Então os vizinhos podem reclamar,
Por exemplo, tá todo mundo lá jogando de bola. Pá, chuta para um lado, pá, chuta para o outro. Aí o vizinho sai na janela e grita: Seus pirralhos desgraçados, saiam da frente da minha casa! Eu já tive alguns vizinhos assim quando eu morava em Maracanaú, né? Então, é sempre bom saber que pirralho é uma palavra negativa. Por isso, o Pedro não gosta de não usar barba. Se ele não tem barba, ele parece um pirralho. E isso deixa ele deselegante. E deselegante é alguém sem elegância, alguém mal vestido ou alguém que tem mau gosto. Deselegante pode ser uma pessoa ou um comportamento. Por exemplo, a Júlia achou muito deselegante o comportamento de seu colega na festa. O colega bebeu todas e gritou e falou com todo mundo. E a Júlia achou que esse comportamento foi muito deselegante. Ah, e se alguém estiver se comportando mal, você pode olhar para a pessoa e dizer: por favor, não seja deselegante. Que é, basicamente, se comporte direito, seu filho da mãe. Mas de uma maneira muito mais chique, mais educada. Bom, o Pedro sempre anda todo engomadinho, mas ele se apronta no mesmo dia. O que não é o caso da Júlia. O narrador utilizou aqui aprontar-se. Né? O Pedro se apronta no mesmo dia. E aprontar-se, né? Eu me apronto, você se apronta, significa eu me preparo, você se prepara. Normalmente, se vestir e fazer todo o necessário para estar pronto ou pronta para alguma coisa. Por exemplo, eu sempre me apronto 2 horas antes para as aulas. Ou seja, 2 horas antes da hora marcada para a aula, eu tomo banho, me visto e depois separo todos os materiais para a aula. Eu me apronto sempre 2 horas antes para cada aula. O que, em geral, eu faço é para o dia todo, né? Então, eu me preparo 2 horas antes, eu me apronto 2 horas antes para começar o dia. Daí o narrador começa a falar da Júlia. Ele diz: a Júlia, louvada seja, começa a se arrumar na noite anterior. E o narrador já viu a Júlia se produzir, né? Nessa rotina de se produzir. E aqui nós temos 2 expressões. A primeira delas é louvada seja ou louvado seja. Essa é uma expressão que vem do mundo religioso, mas no dia a dia geralmente é usada de forma cômica ou de forma exagerada. É uma expressão de admiração ou aprovação. Por exemplo, eu admito, o meu cachorro é muito barulhento. Ele late o tempo todo. Ele... E a minha vizinha, louvada seja a minha vizinha, porque ela tem muita paciência e nunca reclamou do meu cachorrinho. O que não é verdade, né? Bom, a verdade é, o meu cachorro é muito silencioso, a minha cachorrinha. Mas a minha vizinha tem um cachorro muito barulhento. Então, nesse caso louvado seja eu, porque eu nunca reclamei do cachorrinho dela. Na verdade, eu sempre rio, porque é um cachorro muito engraçado. Ele late, mas parece que ele está se afogando. Ele late assim. É muito estranho. Bom, lá no guia de aprendizagem eu tenho alguns exemplos de como você pode utilizar louvado seja, louvada seja, e um pouco mais sobre a origem dessa expressão. A outra expressão que o narrador utilizou foi se produzir. Eu me produzo, você se produz. Quando você se produz, é muito diferente de quando você se apronta. Quando você se apronta, é o básico, é o necessário. Agora, quando você se produz, você se arruma com muito cuidado, com muita atenção aos detalhes. Se você usar maquiagem, você coloca a maquiagem muito cuidadosamente.
Se você usa terno, você vai colocar o terno bem devagar, vai ter certeza de que ele está todo alinhado. Então, quando eu me produzo, eu me cuido muito mais, eu tenho muito mais cuidado na minha roupa, no cabelo, em tudo mais. Por exemplo, eu não sei porquê, mas todos os sábados a Maria gosta de se produzir. Eu não entendo por quê. Ela nunca sai de casa. Ela se produz toda para ficar assistindo Netflix dentro de casa. E eu conheço algumas pessoas assim, que se produzem todas para ficar em casa, porque elas se sentem bem. Bom, quando uma pessoa se produz, ela usa muito tempo para fazer isso, né? Fazer toda a produção. Mas o narrador pensou, ué, mas Júlia, por que você não adota um visual mais clean, né? Uma coisa mais simples? E a Júlia disse que, olha, no dia que eu estiver andando mal vestida, pode mandar internar. Aqui tem um ponto cultural. A palavra internar, normalmente, é utilizada de maneira cômica aqui, né, nessa expressão, para significar o hospício ou o hospital psiquiátrico. E é uma estrutura que a gente usa. No dia que blá blá blá, pode me mandar internar. Por exemplo, no dia que eu parar de estudar idiomas, pode mandar me internar, porque eu estou doido. Esse é o significado da expressão toda. Então, se você não gosta de comer cebola, você pode dizer, olha, no dia que eu comer cebola, pode mandar me internar, porque eu tô doido ou tô doida. E a Júlia, então, gosta sempre de andar com uma roupa muito chique, gosta de andar sempre muito bem produzida, por isso ela diz, no dia que eu estiver andando mal vestida, pode mandar me internar. E a Júlia aqui é bem cuidadosa, porque ela começa a se arrumar na noite anterior ao trabalho. Ou seja, ela começa a se arrumar provavelmente à noite, para no dia seguinte ir para o trabalho. E ela diz aqui que escolher roupa que combine dá trabalho. E quando as roupas combinam, significa que as peças de roupa e os acessórios, eles se complementam. Eles têm uma cor harmônica, parecida. Por exemplo, uma saia preta e uma blusa branca. Eles combinam. Agora, uma saia amarela e uma blusa verde-limão, você vai sair por aí parecendo o Zé Carioca, que era o papagaio representante do Brasil na Disney, né? Então não combina muito. E para quem usa acessórios, como bolsa, brinco, é bom ver se eles combinam, né, no geral. O narrador ainda disse que, além da roupa propriamente dita, ou seja, além da roupa em si, a aparência entra em cena. Ou seja, a aparência também se torna relevante. Entrar em cena, normalmente a gente diz que alguma coisa entra em cena, ou alguém entra em cena. E quando alguém entra em cena, essa pessoa ou coisa começa a ter um papel importante em uma situação específica. Por exemplo, durante muitos anos, a Maria ficou deprimida, não queria sair de casa, não falava com ninguém. Mas aí entrou em cena um grande amigo dela, o João. E o João incentivou a Maria a sair de casa e depois de muito tempo ela melhorou. Então, o João entrou em cena e ajudou a Maria. Lá no guia de aprendizagem eu tenho informações adicionais e exemplos também de como utilizar essa expressão, entrar em cena.
E quando a aparência entra em cena, talvez até um penteado diferente seja necessário, né? E o penteado é a maneira como você arruma o cabelo. Pode ser um penteado mais simples ou pode ser um penteado elaborado. Em geral, para um evento importante, as pessoas preferem um penteado mais elaborado, especialmente quem tem cabelos longos. É muito comum usar um penteado mais elaborado. O meu penteado, que eu tenho pouco cabelo, né, gente? Mas quando eu era mais jovem, o meu penteado era o que a gente chamava de lambida de vaca. Era como se uma vaca lambesse o meu cabelo e ele ficava muito penteadinho de lado. Então, era o penteado lambida de vaca. Claro, isso era uma coisa cômica. Hoje em dia ainda tem algumas pessoas que usam esse penteado, mas é bem informal. E a Júlia faz muitas coisas. Ela escolhe uma roupa que combina, ela ela arruma o cabelo, né? Ela faz um penteado, e a maquiagem é o que arremata a apresentação. E você viu a ordem: primeiro roupa, depois cabelo e, por fim, maquiagem. E uma coisa que arremata é uma coisa que finaliza, é uma coisa que completa. Então, no caso da Júlia, a maquiagem completa o visual. A maquiagem arremata o visual. No meu caso, eu gosto muito de comer arroz com feijão. E depois de comer, eu gosto de arrematar com um cafezinho. Então, depois de comer uma boa comida, eu gosto de arrematar com um cafezinho. Ou posso dizer, eu gosto de um cafezinho para arrematar a refeição. Tem gente que gosta de arrematar a refeição com um doce, né, uma sobremesa. Mas não eu. Eu não gosto muito de sobremesa. E para se preparar para tudo isso, a Júlia coloca tudo muito separadinho, né? Todas as maquiagens preparadas, como se fosse munição para uma metralhadora. Claro, o narrador aqui está exagerando, porque a gente não bota munição para metralhadora como se fosse uma maquiagem. Mas a munição é o que vai dentro da arma. Você tem uma pistola, um revólver, a coisa que você coloca dentro, né, a bala, para atirar, aquilo é a munição. Mas ela faz como se fosse a munição. Ela coloca primeiro o batom, blush e tal. Então ela pega um, passa. Pega outro, passa. Pega outro, passa. Pega outro, passa. Bem rápido, como se fosse uma metralhadora. Daí, quando a Júlia se acorda para passar a maquiagem, já está tudo preparado, ela não precisa fazer nada mais. Ela só precisa mandar ver. E quando a gente diz mandar ver, isso significa começar a fazer algo, normalmente com muita energia, né, com muito esforço e força e alegria às vezes. Então, por exemplo, o meu chefe estava percebendo que todo mundo estava um pouco desmotivado. Então, para conseguirmos fazer o projeto, ele disse: se nós terminarmos o projeto até sábado, todo mundo vai ganhar um bônus em dinheiro. Quando escutaram isso, os funcionários mandaram ver, começaram o projeto e fizeram tudo muito rápido. Então, quando eles tinham um incentivo bom, os funcionários mandaram ver. Um outro exemplo também pode ser, e isso acontece muito quando a gente tem reunião de família, né? Junta todo mundo, aí a gente prepara a comida, deixa tudo na mesa. E aí, às vezes, tem aquelas pessoas mais gulosas, né? Elas, quero comer tudo. E elas mandam ver na comida. Ou seja, elas começam a comer e comem bastante. Elas mandam ver na comida. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais expressões e exemplos de como utilizar essa expressão. Né?
E agora nós aprendemos, ou nós ficamos sabendo sobre dois amigos, né? O Pedro, que é advogado, e a Júlia, que é muito cuidadosa na produção do dia a dia. E agora tem o Aderbal. O Aderbal vive de boa na lagoa, ou seja, ele está sempre sem preocupações. Eu posso dizer que eu estou de boa na lagoa, eu vivo de boa na lagoa, eu fiquei de boa na lagoa. A gente fala assim porque rima. Boa, lagoa. Então, eu estou de boa na lagoa. Ou seja, eu estou muito tranquilo. Né? Se você perguntar, professor, como é que você está? Eu estou de boa na lagoa. E você, como é que está? O Aderbal está sempre de boa na lagoa, né? Ele é bem tranquilo, sem preocupações, porque ele trabalha em casa. Então, como ele trabalha em casa, ele é um pouco mais relapso. O narrador se corrige, ele diz que relapso, aliás, não, relaxado. Uma pessoa relapsa é uma pessoa descuidada, uma pessoa negligente. Ela não faz as obrigações e não presta atenção aos detalhes. Por exemplo, tem muitos pais relapsos que se esquecem dos seus filhos dentro do carro no estacionamento. Isso é um perigo. Então, muitos pais são relapsos e esquecem seus filhos nos carros, nos estacionamentos. E de vez em quando a gente vê, né, nas notícias, um pai relapso se esqueceu do filho no carro e o filho passou mal. Aí o narrador percebe que relapso é uma palavra negativa e ele diz: não, 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 relapso não. Ele é relaxado, que é um eufemismo, né? Uma maneira mais simpática de insultar alguém. E aí ele diz: quando ele está em casa, o Aderbal enfia um trapo velho de manhã e vai trabalhar. E enfiar é uma palavra mais informal para se vestir rapidamente. Geralmente a gente enfia alguma peça de roupa ou a gente se enfia em uma peça de roupa. Por exemplo, eu me acordei meia hora atrasado. Enfiei uma camisa em uma calça, vesti bem rapidinho essas coisas, coloquei um sapato e saí correndo. Então, enfiei uma roupa bem rapidinho e caí fora. Eu enfiei uma roupa bem rapidinho e saí. E quando você enfia uma roupa, você se veste sem cuidado. Às vezes fica na cara, né? A gente olha assim, tipo, essa pessoa só enfiou uma camisa e saiu. Coisa feia. E um trapo, informalmente, é uma roupa velha, ou de baixa qualidade. Ou velha e de baixa qualidade. Normalmente a gente chama, por exemplo, eu tenho algumas roupas que eu uso para dormir, que são bem antigas. Não? Então elas já viraram um trapo. Não é muito legal eu admitir isso, mas acontece, né? E o narrador termina dizendo que ficou sabendo que até sem calção o Aderbal já trabalhou. Olha só, né? Um pouco relapso. Na verdade, já é perigosamente relapso. Mas a gente não é relapso, porque a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. O jeito que uma pessoa se veste diz muita coisa sobre ela. Por vezes, dá para identificar num piscar de olhos o trabalho da pessoa em um cruzamento na Avenida Paulista. Claro que aqui não vamos incluir os uniformes, como policiais e bombeiros militares. Eles têm um arcabouço de regras à parte. Meu amigo Alex mesmo é tira. Na corporação, ele tem de estar impecável, farda passadinha, cabelo raspadinho, tudo muito direitinho. Mas ele não pode sequer pensar em botar o pé fora já uniformizado. Precisa se uniformizar ao chegar em sua lotação. Vamos falar de quem anda a paisana, gente como meus amigos Pedro, Júlia e Aderbal. O Pedro só anda todo engomadinho. Só de bater o olho no Pedro já se infere que seja advogado. Um rapagão de terno e gravata, sapato social e perfume de marca. Para compor o visual, ele mesmo sempre anda de barba aparada, rente. Uma barba assim lhe confere um ar mais adulto. Ele faz isso porque parece um pirralho e, no geral, as pessoas não levam ele muito a sério se ele tiver deselegante. O Pedro começa a se aprontar no mesmo dia do trabalho, o que não é o caso da Júlia.
Júlia, louvada seja, começa a se arrumar na noite anterior. Dia desses visitei ela para conversar e tive de acompanhar a rotina de se produzir. Já perguntei a ela por que ela não adota um visual mais clean. Assim não ia demorar tanto tempo para se ajeitar. Era só jogar uma água na cara e pronto. Mas não a Júlia. Ela diz que no dia que ela estiver andando mal vestida, pode mandar internar. Ela começa a se arrumar na noite anterior, porque escolher roupa que combine dá trabalho. Além da roupa propriamente dita, a aparência entra em cena, sendo preciso um cuidado maior com o cabelo, talvez até um penteado. A maquiagem arremata a apresentação. Base, blush, sombra, delineador, rímel e batom fazem parte do kit básico. Não é que ela vá se maquiar na noite anterior, mas ela organiza todos os itens de maquiagem como se fosse munição para uma metralhadora. Aí é só acordar e mandar ver. Já o Aderbal? Ele vive de boa na lagoa. Como trabalha em casa, Aderbal pode ser mais relapso. Melhor dizendo, mais relaxado. O que ele faz de manhã é enfiar qualquer trapo velho, lavar o rosto e se sentar na frente do computador. Fiquei sabendo que até sem calção Aderbal já trabalhou. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!